Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico de Augusto Melo, atual superintendente jurídico de Osmar Stabile, vai lançar candidatura à vice-presidência do Conselho Deliberativo, que automaticamente daria a ele o cargo de presidente da Comissão de Ética do Corinthians, talvez o mais visado do clube nesse momento. E isso tudo já está gerando muito falatório e conflito nos bastidores. Vem comigo que eu te explico tudo sobre este caso e muito mais. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, bora lá falar da política do Corinthians, porque essa segunda-feira foi uma segunda-feira assim de muitas movimentações nos bastidores, de muitas reuniões, encontros de lideranças, enfim, as pessoas se movimentando fortemente por causa da eleição indireta que vai acontecer dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians, está agendada para o dia 25 de agosto, hoje é dia 19, estamos já na madrugada do dia 19, até o dia 22, conselheiros ou até mesmo sócios que não sejam conselheiros nesse momento, mas que tenham ali os pré-requisitos atendidos, eles vão poder se candidatar. É um período de inscrição agora do dia 19 até o dia 22 para se candidatar para essa eleição indireta dentro do Conselho Deliberativo que vai acontecer no dia 25 de agosto, tá? E aí qual que é a grande informação? A grande informação neste momento é que Leonardo Pantaleão vai se candidatar à vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele é ex-diretor jurídico de Augusto Melo, ele é atualmente superintendente jurídico da gestão Osmar Stabile, foi ele também presidente da Comissão de Justiça do Corinthians, durante todos aqueles casos ali andando de apuração da Vaidbet, ele é advogado, criminalista, está no seu primeiro mandato como conselheiro do Corinthians, no qual ele está licenciado momentaneamente por causa da função como superintendente na diretoria executiva. Dito isso, o Pantaleão, por enquanto, até onde eu sei, é o único que eu posso falar com certeza que será candidato à vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Por que eu estou falando isso? Porque muito se falou sobre o nome de Jorge Calil, Dr. Jorge Calil, médico Jorge Calil, muita especulação em cima do nome dele. Eu liguei também, assim como liguei para o Pantaleão, liguei para o Jorge Calil e questionei. E o Jorge Calil me disse categoricamente de que não há nenhuma intenção da parte dele. Tá? Depois nós falamos também por telefone e ele deixou muito claro que ele ficou lisonjeado pelo nome dele ter sido lembrado, porque de fato houve conversas, pessoas que queriam o Calil como candidato, que gostam do nome dele para essa função e tudo mais. Ele disse que se sentiu lisonjeado por ter sido lembrado, mas de que nesse momento não tem intenção de assumir a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. E por que isso é tão importante? Aliás, já explico por que isso é tão importante, porque vale ressaltar que eu tenho uma informação de que Rodrigo Bittar, que pertence à Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do Corinthians atualmente, inclusive é ele, quem está tocando e estava tocando a questão da apuração sobre as pessoas que ficaram suspensas de frequentar o Parque São Jorge por causa da invasão no dia 31 de maio. O Rodrigo Bittar, que foi o único que votou contra o afastamento do Romeu Tuma Júnior naquela eleição que aconteceu dentro da Comissão de Ética do Corinthians. Enfim, Rodrigo Bittar é um nome muito comentado, desejado por algumas alas para se candidatar a essa eleição que vai ter para vice-presidente do Conselho Deliberativo. Tá? Agora, se ele vai se candidatar, essa informação ainda não tenho. Não tenho certeza se ele vai se candidatar. Eu sei que tinha muita gente querendo que ele se candidatasse. Agora, se ele vai se candidatar, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Inclusive, eu preciso falar com o Bittar, que eu não liguei para ele, porque nesse momento, 1h30 da manhã, eu recebi a informação agora há pouco, não ia ligar para o cara a essa hora da madrugada. Tá bom, Rodrigo? Se você estiver assistindo, a gente se fala nessa terça-feira, mas eu sei que ele é um nome forte, eu sei que ele gostaria, eu sei que tem gente conversando para ele se candidatar.
Mas, por enquanto, a informação é essa. O Bittar, a gente precisa confirmar se ele vai se candidatar ou não, o Jorge Calil não vai se candidatar e o Leonardo Pantaleão está decidido a se candidatar. E até onde eu sei, o Leonardo Pantaleão, pelas contas que eu fiz conversando com as pessoas sobre o nome dele, a candidatura dele, ele tem ali cerca de 70, 80% das intenções de votos, pelo que eu soube, conversando com lideranças das chapas, para essa função de vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então é um amplo favorito nesse momento a assumir o cargo, tá certo? É claro que se ele não vencer uma eventual disputa para a vice-presidência do Conselho Deliberativo e o Osmar vencer a disputa, a corrida na presidência do Corinthians, muito provavelmente o Pantaleão seguirá como superintendente jurídico do Corinthians por lá. Agora, a intenção de fato é assumir a vice-presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. E por que isso é tão importante? Por que isso tem tanta relevância? Por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque o vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele assume automaticamente, como consequência, a presidência da Comissão de Ética do Conselho. E isso é fundamental. Há pouco tempo atrás, nos últimos anos, um passado recente, era um cargo irrelevante, talvez, pouco falado, pouco comentado, pouco supervisionado, pouco citado, né? Pela imprensa, pelos torcedores e por tudo mais. Por isso que tantas coisas aconteceram no Corinthians, sem a devida fiscalização, casos arquivados e tudo mais. Agora mudou. Como eu tenho dito aqui, eu falei isso aqui no dia do impeachment do Augusto Melo, o Corinthians, para mim, vive ali um marco, um divisor de águas. O Corinthians vai ser acompanhado, fiscalizado como nunca fora antes, né? E isso passa fundamentalmente pelo trabalho do presidente da Comissão de Ética. Porque foi assim que aconteceu com o Augusto Melo e é assim que vai acontecer com qualquer um, enquanto o Estatuto mandar, enquanto o Estatuto mostrar que é assim que tem que ser, tá? Então, nós temos na Comissão de Ética cerca de 26 casos, tem muita coisa lá, tem muita coisa parada, tem muita coisa nova, mas tem muita coisa parada. A pressão é muito grande, né? Se o Corinthians será passado a limpo, se o Corinthians não vai parar no Augusto Melo, se ele continuará sendo investigado, fiscalizado e passado a limpo, se de fato estamos vivendo um momento histórico de um novo Corinthians, uma nova era de fiscalização, isso passa fundamentalmente pelo presidente da Comissão de Ética e automaticamente pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo. Daí a importância dessa pessoa, dessa função, dessa missão, tá? Nós temos lá, como eu disse, cerca de 26 casos. Tem casos do Mané da Carne, do Rosala, do Rubão, do Armando, do Andrés, do Duílio ainda não, mas deve entrar alguma coisa do Duílio sim. Quem mais? Do Augusto Melo, tem acho que 6 casos do Augusto Melo lá, inclusive podem gerar a expulsão dele. Aí nós temos uma série de situações lá, e quem assumir isso vai ser o Pantaleão, vai ser o Rodrigo Bittar, se ele se candidatar, quem vai ser, vai ter que tocar esses casos. E vai ser acompanhado de perto como nunca foi antes, né? A pressão de fato vai ser muito grande internamente as pressões políticas, mas externamente o torcedor vai querer saber das ações, do trabalho de quem está à frente disso. Eu inclusive falei rapidamente com o Pantaleão sobre isso e ele falou que está assim, convicto de que vai para isso, para, se tudo der certo, resolver todos os casos até o final do mandato, até dezembro de 2026. O que isso significa? Significa tocar as apurações. O Robertson de Medeiros, o Dunga, renunciou a este cargo porque a pressão é muito grande, renunciou por causa da pressão. Então, você imagina só, tem de tudo, tem ameaça de morte, tem de tudo aí, tem de tudo. A pressão é muito grande, não é uma missão das mais fáceis. O Dunga renunciou, o Pantaleão está disposto, o Bittar aparentemente está disposto, preciso falar com ele. O Calil, nesse momento, não quer, já se candidatou em outro momento à presidência do Conselho, não venceu e nesse momento não quer. Mas é de fato um momento peculiar na história do Corinthians e que vai levar os holofotes para essa pessoa. Quem assumir a Comissão de Ética do Corinthians vai ser responsável por tocar essas apurações, por tocar essas apurações, comandar, liderar, né, essas apurações todas para, depois disso, emitir um parecer de sugestão
ao Conselho Deliberativo. O Romeu Thoma Júnior vai ter que pegar aquilo e levar para o plenário votar e o que fazer com cada um destes que lá estão, né, de acordo com cada caso. Então, assim, não é uma missão fácil, árdua, difícil, mas que precisa acontecer, como a gente sempre tem falado, não pode parar no Augusto Melo. Então, é isso, essa é a situação, esse é o cenário, só que agora tem um outro porém. Eu preciso falar de que a candidatura de Leonardo Pantaleão, ela pode ser judicializada, ela pode virar uma briga grande, e eu já explico para vocês. Agora vamos de informação do jeito que eu gosto, com documentos, né? Porque tem muita gente aí sai falando qualquer coisa, mas vamos lá, vamos aos documentos. Eu fui questionado hoje, quando eu dei a informação de que o Pantaleão seria candidato à vice-presidência do Conselho Deliberativo, já teve gente muito preocupada com isso, né? Já teve gente muito preocupada com isso, gente que não quer, gente que tem medo, receio, enfim, cada um com seus problemas. Mas o ponto é, há uma resistência por parte de algumas pessoas de que o Pantaleão, há uma argumentação de que o Pantaleão não poderia se candidatar porque ele não tem 2 mandatos como conselheiro do Corinthians. Tá? Essa é uma tese que pode parecer que faz sentido por causa do que a gente vive na presidência do Corinthians, né? Mas, o que eu fiz? O que a gente tem que fazer com o jornalismo profissional. Fui atrás da informação correta e documentada. Primeiro de tudo, peguei. Será, né? Eu fui tentar entender. Bom, vamos ver. Será que o Leonardo Pantaleão, ou qualquer um, né, que quiser almejar aí essa candidatura à vice-presidência do Conselho Deliberativo, existe essa necessidade de ter 2 mandatos como conselheiro para então poder concorrer, se candidatar a esse cargo? Será? Então, essa foi a alegação e eu fui atrás de entender. Bora lá. Regimento Eleitoral do Corinthians de 2023. Né, emitido oficialmente pela Comissão Eleitoral. Não fala absolutamente nada sobre isso, tenho uma cópia dele aqui. Outro ponto, Maria Ângela Ocampos, primeira secretária do Conselho Deliberativo, que agora está suspensa por causa daquela invasão no dia 31 de maio. O pessoal da turma do Augusto Melo entendia que ela deveria assumir o lugar do Romeu Thoma Júnior, porque o Dunga, em tese, estava afastado, e o Romeu, na opinião deles, também não era o presidente do Conselho Deliberativo naquele momento, e que ela assumiria ali naquele momento, né? Lembra disso? Pois bem, a Maria Ângela Ocampos está no primeiro mandato dela, ela não está no segundo. Então, ela se tornaria presidente, na opinião deles, com um mandato só, vigente. Então já entra em contradição, porque é justamente o pessoal que trabalhou para o Augusto Melo, os apoiadores do Augusto Melo, que entendem que o Pantaleão não pode assumir essa função, não pode nem lançar essa candidatura. Aí eu fui ao Estatuto do Corinthians, e aí, cara, o Estatuto realmente precisa ser reformado, ele é muito ruim, ele é muito falho, umas mancadas absurdas, mas enquanto o Estatuto for esse, é esse que vai ter que ser seguido. Então, eu já expliquei que no regimento da Comissão Eleitoral não falava nada. Tem esse caso da Maria Ângela Ocampos, que está no seu primeiro mandato, e para os apoiadores do Augusto Melo, naquele momento, ela poderia assumir a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. E agora vem um fato importante, que é o que está escrito no Estatuto. E o Estatuto, enfim, é muito claro. O artigo 68 é o artigo sobre as eleições para a diretoria do Corinthians. É diretoria executiva, não a diretoria do Conselho Deliberativo. Aí ele fala ali como é que vai funcionar a eleição para a diretoria do Corinthians. E no seu artigo 68, ele tem no segundo parágrafo, o segundo inciso aqui do artigo 68, diz o seguinte, abre aspas: qualquer associado para concorrer ao cargo de presidente da diretoria ou aos demais cargos da diretoria deverá ser conselheiro vitalício do clube ou ter sido eleito conselheiro pela Assembleia Geral, ou seja, pelos sócios, pelo menos 2 vezes e encontrar-se no gozo de todos os direitos estatutários. Então, para você se candidatar à presidência do Corinthians ou aos demais cargos da presidência, você tem que necessariamente ser conselheiro vitalício ou ter tido pelo menos 2 mandatos no Conselho Deliberativo, como conselheiro, só como conselheiro, ter sido eleito conselheiro 2 vezes.
Aí você pode pleitear um cargo na diretoria eleito pelos sócios, tá? Quando a gente vai falar, e eu acho que essa foi a confusão feita, só não, ele não pode, ele não tem dois... Quando a gente vai falar de conselho deliberativo, o estatuto não diz a mesma coisa, tá? Artigo 80 do Estatuto do Corinthians, só pegar aí, tá no site oficial do clube. Artigo 80. A mesa diretora do Conselho do CD, do Conselho Deliberativo, será constituída por um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário, eleitos pelo próprio CD em sua primeira reunião com um mandato de 3 anos. Então o estatuto é muito claro. A chapa, você quer se candidatar, sua chapa tem que ter presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário. E aí, o que acontece? A Assembleia Geral define quem serão os conselheiros, votam os conselheiros, 200 trienais e tem os 100 vitalícios, e aí, bom, votou, esses aqui venceram, pum, entraram essas chapas, esses conselheiros estão eleitos. Aí, ali dentro do conselho, dos 300, qualquer um pode se candidatar. Não há absolutamente nada escrito no Estatuto do Corinthians que diz que para se candidatar à mesa diretiva do Conselho Deliberativo você tem que ter tido um histórico com 2 mandatos no Conselho. Não há absolutamente nada sobre isso. Nada, nenhuma linha, nada, zero. Ele só diz que, olha, eleito o Conselho, vai ter a primeira reunião e nessa primeira reunião os conselheiros vão votar e decidir a mesa diretiva. Aí, a partir da segunda reunião, essa mesa diretiva vai comandar o clube pelos 3 anos seguintes. É isso que diz o Estatuto. No próprio artigo 80, ele tem ali o inciso 1, 2, 3 e 4, e ele não fala absolutamente nada sobre a necessidade de ter 2 mandatos como conselheiro para você ter o cargo ali de presidente do conselho ou vice. Ou seja, o cara foi eleito pela primeira vez na vida dele para o Conselho do Corinthians. Se ele se candidatar a ser... Não, eu quero ser presidente do conselho, logo na primeira. Cheguei, já quero ser presidente do conselho. Ele forma a chapa dele. Se ele tiver maioria nos votos dos conselheiros, ele se elege, acabou. É isso, tá? Então não tem essa necessidade expressa no Estatuto. O inciso 1 fala aqui sobre o voto ser secreto, o inciso 2 fala sobre a primeira reunião, de que maneira ela vai acontecer a posse, o inciso 3 fala sobre quem está no conselho não pode estar no core ou na diretoria ao mesmo tempo, o inciso 4 fala que é proibida a reeleição consecutiva para o mesmo cargo e tudo mais. E acabou. E não tem absolutamente nada que impeça qualquer conselheiro de concorrer a qualquer cargo na mesa diretiva do Conselho Deliberativo do Corinthians. Não tem ali uma prerrogativa, não tem uma condição de, olha, tem que ter 2 mandatos como precisa ter para concorrer à presidência do clube. Para a mesa do Conselho Deliberativo não há essa necessidade. Então tá aí um questionamento, houve muita discussão, o próprio Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians e ex-secretário-geral do Corinthians, ambos na gestão Augusto Melo, entrou em contato comigo, questionou, falou, não pode, tudo mais, deixou até no ar que poderia judicializar essa candidatura do Leonardo Pantaleão, mas aí o que eu fiz foi ir atrás da informação, ler o estatuto, entender o caso da Maria Ângela Campos, vi que ela só teve um mandato, o estatuto não fala absolutamente nada sobre isso, o regimento eleitoral aqui de 2023 também não fala nada sobre isso, e tem outra coisa também, viu? Interessante destacar. Na nota oficial do Conselho Deliberativo, assinada pelo Romeu Thoma Júnior no sábado, ele fala expressamente na nota oficial que para se candidatar à presidência tem que valer ali o artigo 68, que fala justamente de você ter a necessidade de ter 2 mandatos como conselheiro para poder ser candidato à presidência. E aí, embaixo diz, abre aspas, para o vice-presidente do Conselho Deliberativo poderão se candidatar somente conselheiros com mandato na atual gestão do colegiado. Ponto. Não fala nada sobre aquela necessidade que fala sobre a diretoria executiva. E ninguém questionou absolutamente nada sobre essa nota do Romeu Thoma Júnior. Então, é essa a regra que está valendo, precisa ser conselheiro com mandato atual para você concorrer à vice-presidência do Conselho Deliberativo.
O outro caso, o caso da presidência do Corinthians, na diretoria executiva, aí você tem que ter tido cumprido lá 2 mandatos como conselheiro, ser sócio do Corinthians, estar adimplente com tudo, enfim, tá tudo certinho. E aí você não precisa nem ser conselheiro atualmente, que você pode concorrer lá. Mas para a vice-presidência do Conselho Deliberativo não há essa necessidade. Pois bem, a nota não foi questionada, a Maria Ângela Campos só tem 1 mandato, o estatuto não fala absolutamente nada sobre essa necessidade para a mesa diretiva do Conselho Deliberativo. O Leonardo Pantaleão, questionei ele sobre essa eventual divergência, ele também deixou claro que não vai abrir mão da candidatura, que entende que não há problema nenhum, porque o estatuto não fala absolutamente nada sobre isso. Pois bem, senhores, com nada no Corinthians é fácil, mas eu espero ter explicado tudo para vocês com bastante informação. E tem mais um pouquinho aqui para eu falar sobre o Leonardo Pantaleão, porque já estão distorcendo algumas situações, inclusive me envolvendo nisso. Então bora lá explicar porque não custa nada. Bom, foi só eu informar sobre a candidatura do Leonardo Pantaleão, que teve muita gente já preocupada com isso e tudo mais, né? Estudando o nome do Pantaleão, entendendo se ele é bom, se ele é ruim, para alguém, né? Para o dirigente A, para o dirigente B. Então, é isso. E aí eu comecei a receber uma série de prints e de vídeos e de questionamentos sobre o que eu falei num vídeo sobre a apropriação indébita, uma explicação do Leonardo Pantaleão do caso do André Sanches. Bom, enfim, as pessoas parecem que não querem entender, mas vale aqui uma explicação. Se por acaso você não é uma pessoa mal intencionada, se você está só absorvendo tudo isso e ficou em dúvida do que aconteceu, assistiu o vídeo que foi postado, enfim, as ofensas que foram ditas por pessoas completamente inconsequentes e desprovidas de um certo razoável entendimento de interpretação do que é dito e feito, lido, enfim. As pessoas realmente têm dificuldade de interpretação. Vamos lá, vale aqui uma explicação para você que quer entender. Quando houve todo aquele clamor para o clube fazer um boletim de ocorrência sobre a apropriação indébita no caso do André Sanches pelo uso indevido para fins pessoais do cartão corporativo do Corinthians, como a gente não está aqui para ficar lacrando, não está aqui com interesse, né? Não estamos aqui com um perfil fake, com interesse em político nenhum, com dirigente nenhum, o que eu fiz? Eu mesmo abri a entrevista coletiva do Romeu Thomaz Júnior questionando sobre essa possibilidade de... Nem lembro se eu abri a coletiva, mas enfim, fiz o questionamento pro Romeu Thomaz Júnior sobre essa possibilidade. E aí, vai fazer o boletim de ocorrência, não vai? Por que fez, por que não faz? Sobre a apropriação indébita, pelo uso do cartão e tudo mais. Justamente para vocês terem a resposta sobre isso, já que era um assunto tão falado. Pois bem, ele deixou claro ali que não é o conselho que tem que fazer, que é a diretoria e tudo mais, mas tinha que ver se deveria fazer ou se não deveria fazer, porque isso poderia se reverberar contra depois. Em seguida, eu e demais jornalistas, não só eu, conversamos com o Leonardo Pantaleão, porque ele é o superintendente jurídico do Corinthians, estava por ali e a gente questionou: Panta, vem cá, vamos lá, explica aqui, por que o clube não faz um boletim de ocorrência de apropriação indébita do André Sanches, né? E aí o Pantaleão explicou de maneira extremamente técnica, né? Não deu uma opinião para ninguém. Falou: gente, vamos lá, pega a lei, o que está escrito na lei, apropriação indébita, tá? Por que não pode ser feito um boletim de ocorrência neste momento, né? E aí eu expliquei para vocês naquele vídeo lá atrás e posso repetir aqui para vocês o que me disse Leonardo Pantaleão. E aí as pessoas ficam: o Salazar isso, o Salazar aquilo, porque o Salazar... Não tem o Salazar. Eu não estou dando a minha opinião, não fui eu que escrevi a lei, não fui eu que dei a declaração e eu não estou dando a minha opinião. É só ter um mínimo de capacidade intelectual para perceber que eu não estou dando a minha opinião em nada disso. Eu estou apenas informando e levando a informação. Dei até o nome de quem, da versão, né, de quem fez essa afirmação e deu essa explicação. Ali estávamos em volta de Leonardo Pantaleão, eu e vários jornalistas. Ele explicou e eu falei: essa aqui é uma conversa em off ou posso dizer que você explicou isso? Não, pode dizer que fui eu quem disse, não tem problema nenhum. Eu vim para o vídeo e expliquei, mas as pessoas, enfim, preferem não entender. Mas é isso. E o que o Leonardo Pantaleão explicou? Que
O Corinthians não fez o boletim de ocorrência contra o André Sanches por apropriação indébita porque ainda não foi configurado a apropriação indébita. Simples assim. A apropriação indébita, você precisa ter a cobrança e a recusa. Foi isso que ele me explicou. Olha, eu te empresto meu carro, aí você usa, né? Está usando o carro. Você pode começar a usar o meu carro de maneira indevida, né? Ou não me devolver o carro no momento que eu te peça. E eu falo assim, não quero que você use o carro dessa maneira. E você continua usando a apropriação indébita. Peraí, o carro não é seu, você não vai fazer dele o que você quiser. Eu estou te cobrando, né? O carro é meu. E se eu falar devolve o carro, você tem que devolver o carro. Se você não devolver o carro, cara, peraí, isso aí não é seu. Né? Apropriação indébita. O uso do cartão corporativo do Corinthians é como se fosse, como se fosse não, é uma prerrogativa do presidente. É moral, não sei, mas é uma prerrogativa. O clube precisa cobrar, os órgãos fiscalizadores, o clube precisa cobrar o presidente. Vem cá, você usou errado. Se você cobrar e ele ressarcir ou ele acertar, não tem apropriação indébita. Se você cobrar e ele não fizer nada, enfim, ignorar, é apropriação indébita. Agora, e se você não cobrar? Se você não cobrar, não é nada. Então, se não houver cobrança, não tem apropriação indébita. Se fizerem a cobrança e a pessoa do outro lado ressarcir ou, enfim, não questionar e cumprir com essa cobrança, também não tem apropriação indébita. Enfim, é o que diz a lei, você pode discordar da lei, não é o Salazar. E quem me explicou isso foi o Leonardo Pantaleão, e depois que ele me explicou, peguei o artigo, fui ler a lei, inclusive fiz outras consultas na internet e é isso. Por isso que o boletim de ocorrência não foi feito. E Leonardo Pantaleão, nesse caso, agora eu vou falar, porque tinham vários jornalistas lá que podem testemunhar isso, ele não emitiu opinião dele em momento nenhum. Nenhum. Ele só disse ali o que explica a lei, falou como um advogado, a lei diz isso, vou até explicar para vocês, fez algumas analogias e é essa a situação. Por isso que não tem boletim de ocorrência, porque no Corinthians nós não encontramos nenhuma cobrança não respondida pelo Andrés. E quando ele foi cobrado, ele ressarciu imediatamente. Então, como é que faz um boletim de apropriação indébita por causa disso? Tá? Então, isso é uma coisa. Agora, entendam outra coisa. Percebam, por favor, atenção aqui. Tem gente com dificuldade. Isso não quer dizer que o André Sanches não vai sofrer nenhuma punição dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians. A apropriação indébita, nós estamos falando de crime, na esfera criminal da justiça brasileira. Se não tiver o crime de apropriação indébita, não quer dizer que não vai acontecer nada dentro do clube. Porque você pode ter uma apuração, uma averiguação, um parecer e um julgamento no plenário do Conselho Deliberativo sobre a ação do Andrés ou de qualquer outro, independentemente dele ter cometido um crime ou não. Isso valeu para o próprio Augusto Melo lá atrás e vai valer agora mais uma vez. Então, por exemplo, o André Sanches, ele pode não ter absolutamente nenhum processo de apropriação indébita, nenhum boletim de ocorrência, nada disso, porque pode não se configurar apropriação indébita em momento nenhum. Só que internamente ele pode ter problemas. Ele pode ser expulso do Corinthians, ele pode ser advertido, pode ser suspenso, como todos os outros que terão os casos avaliados e apurados na comissão de ética. O caso do André Sanches, como todos os outros, deve ser levado a plenário para votação. E como todos os outros, ele pode sofrer algum tipo de punição. Essa punição pode ser da mais branda até a mais radical, como uma eventual expulsão dele, independentemente de ter tido apropriação indébita ou não. E até agora não teve, porque ninguém encontrou nenhuma cobrança feita e não correspondida. Esse é o ponto, simples assim. Salazar, mas ele estava licenciado. Ele estava licenciado do cargo de presidente do clube. Sabe o que isso significa? Nada. Pelo menos não sou eu que estou dizendo. Eu fui consultar especialistas da área e me disseram que não importa. Não importa, porque ele continua vinculado à empresa, entre aspas, no caso o Corinthians.
porque ele tem um cargo ali que ele está apenas meramente licenciado, então se ele fizer uso indevido do cartão no caso, ele pode da mesma maneira sofrer punições administrativas, mas se isso acontecer com ele licenciado ou não, houver a cobrança e houver o ressarcimento, de novo não se configura a apropriação indébita. Então, ouçam os especialistas e entendam que se não tiver apropriação indébita também não significa que não vai acontecer nada com o André Sanches dentro do Corinthians. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente pode discordar da lei, a gente pode discordar do estatuto, mas é o que está escrito e a gente vai ter que se basear por isso. Tá? Não é o Salazar, não é o Pantaleão, e também não, uma coisa não está necessariamente ligada à outra entre esfera criminal e comissão de ética do Corinthians. Deu para entender, gente? Bom, eu sei que tem gente aí capaz de entender, tem gente que não quer entender, tem gente que não quer que você entenda, mas eu sei que se você parar para ouvir, você vai entender e vai tirar as suas dúvidas aqui. Tá certo? Agora eu quero falar sobre a eleição da diretoria executiva. Bora falar, porque já temos um favorito. Bom, gente, seguinte, para vocês saberem de cara, Osmar Stabile é o grande favorito nesse momento, tá? Já vou explicar. Muito provavelmente a gente vai ter Osmar Stabile e Antônio Roque Cittadini como candidatos à presidência do Corinthians. O André Castro, ele deve se candidatar, mas eu ainda quero aguardar para ver se ele vai mesmo se candidatar. Por que eu estou falando isso? Porque tivemos muitas reuniões agora, muito importantes dentro do Corinthians, e a gente precisa entender se o André conseguiu ou vai conseguir costurar apoio suficiente para lançar essa candidatura. Falo isso porque as últimas reuniões foram bem importantes e impactantes nesse sentido, tá? Osmar Stabile viveu e vive um problema, porque ele tem baixíssima rejeição ao nome dele, mas ele passou a sofrer muita rejeição a partir do momento em que ele recebeu o apoio da 82, da chapa 82, Movimento Corinthians Grande, que é a chapa do vice-presidente Armando Mendonça. A partir do momento que ele recebeu este apoio, as chapas 77, 55, 30, que são ligadas ao Augusto Melo, passaram a não querer mais apoiar o Osmar, a olhar para o André, querer conversar com o André, porque eles não pretendem apoiar o Antônio Roque Cittadini, mas eles queriam apoiar o Osmar, mas essa ligação com a 82 mexeu com eles, porque eles têm uma relação ruim com a 82, com o Armando e tudo mais. Por outro lado, aconteceu da mesma maneira. Muitas chapas e grandes lideranças que estavam dispostas a apoiar o Osmar passaram a ter certa rejeição e, enfim, virou um complicador quando perceberam que ele se juntou com a 82, né? Vai receber aquele apoio e tudo mais. Isso virou um grande problema, mas, enfim, muita coisa foi costurada, conversada nos bastidores nos últimos dias, nas últimas horas. E o que eu posso falar para vocês é que, nesse momento, eu não tenho certeza se o André Castro vai conseguir lançar a candidatura dele, pode até ser que lance, mas a gente vai precisar entender se ele vai conseguir, pelo menos, o apoio ligado ao pessoal do Augusto Melo, que é chapa 77, chapa 55, chapa 30, e a gente vai ter que aguardar para ver se vai conseguir. Aparentemente não vai conseguir, né? Gente que quer, gente que não quer, talvez eles se dividam ali. Do outro lado, todos os demais não devem seguir com o André. Ele está do outro lado, ele é tido como carta fora do baralho. E Antônio Roque Cittadini tentou nas últimas horas costurar muito apoio. Ele tem alguns aliados muito importantes, o Cittadini. Só que o Osmar, até onde eu sei, chapas, deve ter o apoio aí, chapas 22, 11, 15, 10, 82 e boa parte dos vitalícios que se dividem entre Cittadini e Osmar. Os vitalícios não vão com o André Castro também, e só eles são 100, né? São 100 pessoas que representam os vitalícios, e aí eles devem se dividir entre o Osmar Stabile e o Roque Cittadini. Mas a informação que eu tenho é de que a 82, a 10, a 15, a 11 e a 22 tendem
a ir com o Osmar Stabile, assim, em grande parte. E do outro lado, se perceberem que a candidatura do André está enfraquecida, ou eles abraçam o André, mesmo assim, cientes de uma iminente derrota, ou então eles migram para o Osmar. Existem muitos ali que pretendem votar no Osmar, já foi um candidato com eles, a chapa deles, junto com Augusto Melo, não se indispôs com Augusto Melo como aconteceu o Armando Mendonça e tudo mais. Portanto, fazendo algumas contas, o Osmar Stabile desponta como um grande favorito, e enquanto ele, pelo jeito, costurou bem essa situação que ficou chata por causa dessa relação com a 82, que é muito mal vista por ambos os lados. Isso não é uma opinião, é só uma informação. E tem uma questão importante aí, que o Ilmar Chavenato, que eu venho falando, desistiu da candidatura, não vai mais se lançar, mas o Pedro Luiz Soares, que é advogado, contador, membro do CORE, está no terceiro mandato dele de conselheiro, é membro do CORE pela segunda vez. Ele que foi secretário agora do CORE nessas ações todas contra o Augusto Melo, a reprovação de contas e tudo mais, solicitação de pedido de impeachment e tudo mais. Ele também é o primeiro secretário, ele foi um dos responsáveis pelo trabalho do CORE, que fez o caso dos cartões corporativos do André Sanches serem levados à Comissão de Ética. E ele também reprovou as contas do André Sanches lá atrás, quando ele também era membro do CORE. Ele foi membro do CORE lá atrás e ele também foi responsável por aquela reprovação das contas do Andrés. O Pedro Luiz Soares, dele que eu estou falando, o Dr. Pedro, como a gente está acostumado a chamar, ele é da chapa 11 e ele apareceu como possível candidato à presidência do Corinthians. Liguei para ele, confirmei com ele que ele tinha intenção, sim, ou tem a intenção, e só que ele passou aí o dia e provavelmente vai passar os próximos tentando entender o cenário, tentando entender o cenário, se é viável, se ele tem apoio suficiente para se lançar. E também se uma candidatura dele não poderia favorecer a candidatura de algum opositor, porque de repente ele racha os votos dele por exemplo, racha os votos dele com o Osmar e favorece o Cittadini, um exemplo. E ele também estava receoso a isso, de não ter votos suficientes e ainda complicar e favorecer alguém que ele não quer que vença. Enfim, isso estava sendo estudado por ele, portanto, assim, se aparecer uma candidatura do Pedro, não estranhem, já estou informando para vocês, mas a tendência é que ele não lance essa candidatura, e aliás, existe uma tendência forte de acontecer o seguinte: caso Osmar Stabile vença a eleição, o Pedro pode se tornar o diretor jurídico do Corinthians, se o Pantaleão se tornar de fato o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. É uma movimentação que pode vir a acontecer, tá certo? Então, assim, informação importante para vocês entenderem este cenário do Pedro. O Ilmar agora retirou a candidatura, o André acabou ficando bem enfraquecido nesse momento, Cittadini perdeu muito apoio, o Osmar cresceu, Pedro apareceu como uma possibilidade, mas não deve lançar candidatura a mais. E tem uma situação importante que muita gente não sabe: a eleição é só para presidente, Isso pesa também na decisão de algumas pessoas, porque vamos imaginar que o André vence essa eleição, o Roque Cittadini vence essa eleição. O Osmar Stabile e o Armando Mendonça continuarão, voltarão a ser vices. Então você imagina, você é o presidente, aí você disputa uma eleição que você pode perder e o cara que ganha de você, ele vem para trabalhar com você, ele deixa de ser seu opositor. Como é que ficaria essa composição dentro da diretoria do Corinthians de novo? Será que de novo teremos um racha entre o presidente e os vices? Olha que situação absurda. Olha, o estatuto de fato é muito ruim e precisa ser revisto, reavaliado, refeito do zero, porque é de fato inacreditável algumas coisas que acontecem no Corinthians por causa do que está escrito no estatuto. E é isso. Portanto, senhores, informações importantes sobre esse cenário político que se desenha neste momento, e as coisas são dinâmicas. Se algo mudar, óbvio, vocês vão saber aqui na Salazar TV.
Espero ter trazido aí bastante informação e explicação para vocês de todos esses casos. O vídeo longo, mas é explicativo, é importante, muita informação, muito detalhe. Se você prestou atenção, você tá bem informado a partir de agora. Então deixa o seu like aqui, me ajuda nessa, compartilha o seu vídeo, comenta aqui tudo que você achou sobre todas essas informações e vamos que vamos, porque amanhã tem mais. Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.